momento, estamos trabalhando. Como já foi dito, como já foi explicado. Mas mesmo assim, necessidade há de que se explique de novo. Porque estamos num trabalho chamado mediunismo, onde os espíritos incorporam em médiuns, com os médiuns conscientes. Quem está desatualizado e não estuda, não sabe. Quem está atualizado e estuda, sabe. Portanto, trabalho conjunto, em conjunto dos dois, o médium e o espírito. Então nós estamos aqui com o médium Pedro, participando da comunicação, e nós estamos com o Pai Seta Branca. Para fazer a obra de Deus. Uma incorporação com o médium consciente. Preocupado ele está, porque não se preparou para a palestra. Queria ter se preparado. E nós, os espíritos, falamos: não, você não vai se preparar. Vai distrair a cabeça e vai se divertir, vai passear. Nós queremos a sua mente limpa, para que não haja interferência dos seus estudos na comunicação. O que precisar, nós pegamos do teu arcabouço mental, relacionado aos estudos antigos que você já fez, e falamos. Porque nesses momentos que precisa, o conhecimento que o médium tem ajuda sim. Ajuda bastante. Mas nós estamos num outro momento. Momento ao qual, no futuro próximo, ele não vai ter tempo para se preparar. Então, vai fazer o trabalho despreparado. Despreparado como? Despreparado na cabeça dele. Porque já está tudo no espírito milenar dele. E de lá nós vamos tirar. Pai Seta Branca diz: informa. Quem é obediente a Deus e temente a Deus faz a vontade de Deus. Faz o que Deus pede, que Deus manda, que Deus ordena. Deus não força seus filhos a nada. Mas o servo de Deus, aquele que é obediente a Deus, ele obedece a Deus. E como é que Deus fala? Deus fala direto com os filhos. Direto, sim. A fonte criadora pode falar com o filho que ele quiser. Mas essa é a única forma que Deus fala com os seus filhos? Não. Deus usa outros filhos para falar com outros filhos. O problema é: será que eu vou aceitar que Deus está falando comigo através daquela pessoa? Será? Será que é Deus que está falando através dessa pessoa? Ou é essa pessoa que está falando dela mesma? Será que tem Deus ali? E aí nós entramos numa grande dúvida, num grande problema. O que eu faço agora? Eu ouço? Ou eu não ouço? Ou eu ouço, mas vou pensar, vou avaliar isso aí, se é de Deus mesmo. É um caso difícil de resolucionar.
um caso difícil de resolver. Porque eu não estou vendo Deus. Eu estou vendo uma pessoa. Então, será que Deus está falando através dele ou dela? Eu não posso aceitar tudo. Eu tenho que questionar. E o conselho que Pai Seta Branca dá é realmente não aceitar tudo de cara. É você questionar. Mas questionar de forma sábia e com respeito. Não dizer que vai questionar para não aceitar nada. Então, diante dessa confusão, o que eu faço? Ouço ou não ouço? Sigo ou não sigo? O que eu faço? Então vamos falar de Deus. Esquece os que são a voz de Deus, os que são instrumento de Deus. Tem horas que Deus fala muito forte. Ele fala forte, mas aquele que ele usa para ser sua voz, nem o que é usado sabe que está sendo usado forte. Porque esse forte é como? Eu vou cair? Eu vou sentir uma energia poderosa em cima de mim? Nem sempre. Esse forte pode ser de um jeito que aquele que está sendo usado até desconfia e acha que não está sendo usado, acha que está falando dele mesmo. E mal ele sabe que está sendo usado forte. Então, Pai Seta Branca diz para vocês que estão assistindo esse vídeo, que é de extrema seriedade. O que Deus fala, tudo o que Deus fala, não se avalia. O que Deus fala, não se cerceia. O que Deus fala, não se fragmenta. O que Deus fala, não se corta. O que Deus fala, não se apaga. O que Deus fala, principalmente quando é exortação, se abaixa a cabeça, se coloca o rabo entre as pernas e obedece. Apagar o que Deus fala, se adquire karmas. Porque aqueles que têm imaturidade espiritual, eles querem calar Deus, o que Deus falou. E pela sua ignorância e imaturidade espiritual, não conseguem compreender a gravidade das suas atitudes. Por isso, Deus está falando agora, através de 2 filhos, para aqueles que têm ouvidos de ouvir, que ouça. Ódio, inveja, ciúme, ganância, egoísmo, medo, orgulho, arrogância, soberba, vaidade, fúria, zombaria, escarnecimento com fúria, escarnecimento com raiva. Tudo isso te arrasta para o lado sombrio do universo. Amor, fraternidade, ternura, paz de espírito, equilíbrio interior, paz, amizade, paciência, tolerância, compreensão, amor incondicional. Isso te leva para o lado luz do universo. É simples. Não tem nada novo. Novo é o que vai se ver no futuro. Próximo, médio ou longo. Na verdade,
Os 3. Próximo, médio ou longo. Existe algum profeta, médium, que decepcionou algum de vocês? Existe? Sabe por que decepcionou? Porque vocês pintaram o profeta do jeito que vocês querem. E cada profeta tem um jeito de ser. Aquele que ama e é muito amigo, no futuro, pode se tornar o pior inimigo. Principalmente quando você está começando a conhecer o profeta. Porque no início, pode ser que o profeta fale e faça as coisas do jeito que você aceita como verdade e como tem que ser, de acordo com o teu sistema de crenças. Mas no decorrer do tempo, o profeta começa a agir diferente daquilo que você acha que é o certo e de acordo com o teu sistema de crenças. E aí todo o amor que tu tinhas no início pelo profeta se transforma em ódio e você esquece tudo de bom que o profeta fez e que você gostou e você só foca naquilo que você não gostou e que está diferente do seu sistema de crenças. Porque na tua cabeça está errado. Quando você esquece tudo de bom que foi feito e só pensa naquilo que você não gostou, isso demonstra a tua imaturidade espiritual e a sua infantilidade de espírito. O quanto és uma criança espiritual quando tem essa atitude. Porque profetas do Senhor, cada um tem um nível evolutivo. E dependendo do nível evolutivo, se ele for muito avançado, a visão também vai ser avançada. Vai ser muito além daquela época, ele será muito atemporal. E no decorrer do tempo, ele vai começar a falar e fazer algumas coisas que não está de acordo com o que você pensa, com o que você tem como verdade. E aí, tu te voltas contra ele. E disso a espiritualidade sabe. Ele começa a ser visto como um louco. Como alguém que surtou. Como alguém que se desviou dos caminhos do Senhor. Alguns dizem que esses são os falsos profetas. Sim, isso existe, tá certo. Vocês depositam uma esperança numa pessoa que não é nenhum profeta, é um falso profeta. E aí você se decepciona, porque você quer que eles façam as coisas para vocês, quando na verdade são vocês que têm que fazer. Vocês é que têm que ser mestre de si mesmos. O profeta só orienta, você pega a orientação e trabalha. Você não pode depositar sua confiança no profeta. Você não pode montar nas costas dele e querer que ele te carregue, que ele te leve. Você tem que caminhar sozinho. O profeta só vem para te orientar. Assim como você não tem que idolatrá-lo, porque a idolatria também leva para o lado sombrio do universo. A idolatria está ligada ao ódio. Não sabiam disso? A idolatria está ligada ao ódio. Se não sabiam, estão sabendo agora. Então a idolatria é algo que não é bom. Mas a humanidade daqui desse planeta, muito atrasada ainda, tem essa tendência muito forte à idolatria. Então, existem sim os falsos profetas que vocês se decepcionam. Hoje nós temos muitos. Mas tem aqueles que não são falsos profetas. Eles são profetas. Vieram com uma missão missionária, uma missão nessa parte de mediunidade, com uma caminhada missionária. Vieram com uma missão, com um trabalho a ser feito. Sim. Mas vão te decepcionar. Principalmente se eles forem atemporais. E aí você tem que pensar e buscar discernimento e comunhão com Deus para saber quem você vai seguir. Lembrando que esses profetas, esses médios, eles não encarnaram para agradar a todos. Nem o nosso Senhor Jesus Cristo agradou a todos. Muito pelo contrário. Ele desagradou a muitos.
Desagradou a muitos, principalmente quando ele falava coisas que as pessoas não queriam ouvir. Principalmente quando ele falava coisas que as pessoas não queriam ouvir, ou não se achavam inseridos naquilo que estava falando, porque já estavam tão entranhados naquele comportamento que achavam que era normal. Então, vocês vão se decepcionar se, por exemplo, Jesus Cristo encarnasse hoje. Se ele encarnasse hoje na missão de ser um médium, de ser um revolucionário, porque ele ia ser, é impossível não ser, espíritos como o dele serão revolucionários e virão com obras planetárias. Sabe o que ia acontecer se ele encarnasse hoje e começasse a sua obra missionária? No início, muitos iam gostar dele. Ele ia começar um pouquinho mais lento, mas ao mesmo tempo rápido. Depois ele ia acelerando cada vez mais. E muitos que iriam amar Jesus no início, no decorrer da caminhada iriam odiá-lo, se voltar contra ele. Iriam idolatrá-lo. E a idolatria depois se transformaria em ódio, porque a idolatria leva para o lado sombrio. Principalmente quando ele começasse a fazer coisas muito além da perspectiva estreita, pequena, curta e involuída daquela humanidade a qual ele está encarnado. Então, se Jesus Cristo encarnasse hoje, com uma missão na mediunidade, por exemplo, um trabalho missionário com Deus para a humanidade, vocês iam, no decorrer da caminhada dele, vocês iriam se decepcionar com ele. Muitos de vocês iriam se decepcionar com ele. Mas o que você está dizendo através do médium Pedro, Pai Seta Branca? Ele só traria amor, palavra de amor, fraternidade, união? Sim, ele traria. Mas ele não ia ficar só nisso, porque nós estamos vivendo numa época de grande rebeldia. Então ele ia falar amoroso? Com certeza. Mas ele ia falar muito mais grosso do que amoroso. Ele ia exortar com rigidez. Ele ia exortar com força. E outras coisas mais. Então, vocês iam se decepcionar muito com as atitudes dele. Até ele, quando fosse orientado, porque ele ia estar encarnado e no esquecimento. Até ele, quando fosse orientado pela espiritualidade a fazer isso, aquilo, outro, ele ia entrar em grandes conflitos interiores. Ele ia entrar num conflito interior muito grande. Ele ia questionar muito a Deus. Ele ia falar, por que o Senhor está pedindo para eu fazer isso? Por que o Senhor está pedindo para eu fazer aquilo outro? Isso não é errado. Isso aqui não pode ser feito. E Deus vai falar, vai lá e faça. Mas isso aqui, Senhor, vai e faça. Mas eu devo fazer isso? Eu vou questionar. Eu vou orar. Eu vou chamar os meus irmãos para orar comigo. E o Senhor vai vir em cima dele mesmo, vai usá-lo para ele mesmo e vai falar, faça que é a minha direção. Mas eles não vão entender nada, Senhor. Eles vão ficar furiosos comigo. Eles vão ficar com raiva de mim. Eles vão acabar distorcendo o que eu disse. Como foi há 2000 anos atrás, que começaram a distorcer um monte de coisa que eu dizia. Começaram a distorcer as minhas pregações. Deus ia falar, filho, vai e faça. Eu te sustento. Por que Seta Branca está falando isso? Porque Deus, ele é incompreensível nos seus desígnios. E até mesmo um espírito evoluído como ele não entende tudo que vem de Deus. Principalmente se ele estiver encarnado. Porque pode ter certeza. Ele está no esquecimento. Ele está no esquecimento. Por isso, eu deixo essa mensagem para vocês refletirem um pouco. E vocês queridos e amados, que são muito queridos e amados, nós estamos aqui por amor. E aquela mensagem de sempre. Todos os que estão assistindo esses vídeos deste canal, todos os que estão assistindo,
foram trazidos por Deus. Todos. E a maioria sem perceber que foi trazida. E muitos vão entrar em fúria quando ouvir isso, que foram trazidos por Deus. Deus não se importa. Deus entende o seu momento evolutivo. Ele entende o seu momento evolutivo. Portanto, que Deus abençoe vocês. Que Deus os ilumine. Salve Deus. O médium continua canalizado, mas ele vai falar na primeira pessoa, mas ele está canalizado. Depois nós vamos falamos na terceira pessoa, na primeira, na terceira, na primeira, na terceira, na terceira, na primeira, na terceira. Na terceira e na primeira. De uma forma bem louca, para ser bem compreensível para aqueles que não têm evolução espiritual para compreender e nem expansão de consciência e nem visão expandida e longa para compreender. Então vão ver como loucura. Vai ser visto como loucura. Vai ser visto como um distúrbio psicológico, psiquiátrico. Vai ser visto como esquizofrenia. Para aqueles que não têm a visão expandida, para aqueles que não enxergam um palmo além da testa, para aqueles que não têm evolução espiritual, para aqueles que caem de paraquedas num vídeo o qual eles não têm evolução espiritual para entender, mas caíram de paraquedas. Mas caíram de paraquedas? Sim. Mas Deus trouxe, mesmo sem saber que eles iam entender? Sim. Por quê? Porque quando eles ouvirem, o tempo que eles ouvirem, todas as informações ficarão todas gravadas, detalhadamente. Cada palavra, cada letra, cada vírgula, cada ponto, cada respiração que saia no vídeo, cada barulhinho vai ficar gravado nas células do corpo psicossomático. Vai ficar gravado no corpo mental inferior também? Vai. E vai ficar gravado detalhadamente nas células do perispírito. E pode ter certeza que no momento certo, todas essas informações vão eclodir, mesmo que seja daqui a 1 milhão de anos, e ele já esteja na encarnação 100 mil, as informações vão eclodir. E quando elas eclodirem, lá na frente, quando ele tiver evolução espiritual para entender, quando ele tiver expansão de consciência para entender, quando elas eclodirem, ele vai entender. Vai eclodir quando? Porque lá na frente, lá no futuro, numa outra linha de tempo que Deus já sabe, já conhece, onde o filho vai chegar, lá na encarnação 100 mil, lá na encarnação 10 mil, lá na encarnação 50 mil, Deus vai colocar uma pessoa na frente dessa pessoa e essa pessoa vai dar uma explicação espiritual para ela. Quando ela der uma explicação espiritual, vai ser exatamente o assunto que está sendo falado agora, que foi gravado nas células do seu perispírito. Então, lá na encarnação 50 mil, quando a pessoa der a explicação para essas pessoas que não têm expansão de consciência nem evolução espiritual, que caíram aqui de paraquedas, que não são todos, são alguns muitos, alguns muitos, quase todos, muitos. Então, quando a explicação vier na encarnação 50 mil, vai ativar a informação que entrou agora. E aí, os que caíram de paraquedas vão entender. Principalmente aqueles que têm mais estudo. Porque quanto mais estudo sem Deus, quanto mais estudo, quanto mais leitura, quanto mais estudo sem Deus, mais mente fechada fica, mais incrédulo fica, mais ortodoxo fica, mais doutrinário fica, mais idiota fica.
Estava eu lendo o livro Sublime Peregrino, de Hercílio Mais, esses dias. Eu li o livro todo. Eu tinha lido só uma vez, mas eu li mal, eu não li como deveria, eu não li tão bem. E me veio a vontade, me veio uma vontade forte, que eu não sei de onde vinha, talvez fosse da fonte criadora. Pode ser que sim. De eu ler o livro Sublime Peregrino. O livro Sublime Peregrino veio de Deus. Então, se me intuíram a ler, então eu tenho quase a certeza de que foi Deus. Porque eu não vi espírito nenhum, não senti espírito nenhum, eu só senti aquela vontade. De repente veio na minha mente o livro e aquela vontade grande de ler. Eu falei, então eu vou ler. E tem uma parte dele, lá no final do livro, que Jesus, ele sobe o Monte das Oliveiras para orar a Deus, porque ele já sabia que ele ia ser preso e assassinado por aqueles irmãos muito evoluídos, né, daquela época, como agora. Então, ele foi orar a Deus. Quando ele foi orar no Monte das Oliveiras, sozinho, ele se concentrou muito, sabe? Ele se concentrou demais. Ele já estava com 33 anos. E se ele continuasse encarnado, se ele não fosse assassinado, ele não viveria mais muito tempo, não. Ele viveria, sei lá, até os 36, 37 ou 38 anos no máximo, porque o corpo dele não iria aguentar a força do espírito dele, porque ele tinha uma evolução muito grande. Então, se ele não fosse assassinado, poucos anos depois, ele iria desencarnar. Ele ia ter uma síncope, ele ia ter algum problema, ele ia desencarnar. Então, ali, ele se concentrou muito em Deus. Se concentrou bastante. Jesus era médium, Jesus tinha mediunidade e tinha paranormalidade. E não é porque ele era Jesus que essa mediunidade era diferente, era mirabolante, era aquela paranormalidade. Não. Era mediunidade igual todas vocês já conhecem, só que era uma mediunidade aguçada, uma mediunidade forte, uma paranormalidade forte, apenas isso, é ostensivo, só isso. Então ele se concentrou muito, e nessa que ele se concentrou demais, ele desprendeu muita energia, e ele já estava fraco, porque ele já estava com 33 anos, ele já não aguentava mais ficar naquele corpo. Nessa que ele desprendeu muita energia, ele suou sangue, e ele teve visões mediúnicas. Teve visões mediúnicas. E uma das visões que ele teve foi o seguinte: ele viu um local um pouco mais alto, e três cruzes, três pessoas crucificadas. E a do meio era ele. Ele viu duas pessoas, e ele no meio. E ele viu forte, muito forte, com certeza, aquela visão mediúnica muito forte. Ele viu e sentiu. E aí ele entendeu que ele precisava ser assassinado, para que tudo o que ele falou fosse propagado. Porque se ele não fosse assassinado, o que ele falou não seria tão propagado como hoje. E as pessoas não conheceriam a mensagem de Jesus. Então, a morte, crucificado, foi vitória, não foi derrota. As calúnias que fizeram contra ele, as difamações, as injúrias, as tramas, as distorções que distorciam, muitos começaram a distorcer as pregações dele, as mentiras que falavam sobre ele, muitas mentiras que diziam que ele hipnotizava as donzelas, que ele ficava com todas as donzelas, ficava com todas as suas consulentes, que ele seduzia, que ele hipnotizava as pessoas, porque ele foi condenado, né, com vários crimes, por exemplo, amar demais, esclarecer as pessoas, o acusaram de falso messias, falso médium, acusaram ele disso. Qualquer semelhança aos dias atuais é mera coincidência, né? Acusaram ele de tudo isso, era que ele estava obsidiado, que ele estava cheio de demônio, que ele era um louco varrido, estava cheio de distúrbio psiquiátrico, estava desequilibrado, era um maluco de pedra.
Qualquer semelhança aos dias atuais é mera coincidência. Então, naquele momento ali que ele teve um esforço mediúnico muito grande, teve essa visão, ele teve uma comunhão com Deus muito forte, com a fonte. Ele teve uma comunhão com a fonte. Então, o que aconteceu? Ele entrou em samadhi. Ele entrou em samadhi. O que é o samadhi? E aí, naquele momento, eu lendo o livro, eu vou ver agora o que é isso de samadhi, porque eu não sei tudo, eu não sei o que é um samadhi. E ali no livro tem a explicação. O samadhi é quando você entra numa comunhão tão forte com Deus que você se torna um com Deus e um com tudo. Tudo. Um com a natureza, um com o vento, um com o sol, um com a terra, um com os animais, um com os insetos, um com as pessoas, um com os espíritos. Não só na Terra, vamos longe. Um com todos os planetas, com todos os sistemas solares, com todas as estrelas, com todas as galáxias. Um com tudo. Tudo. Ou seja, você entrou numa comunhão profunda com o Pai. E aí você se torna um com todo, que é o que Deus é. Ele está em tudo. Ou seja, é como se você se tornasse um mini-Deus. Você se conectasse com tudo, sentisse tudo. E quando você sente tudo, para você ter isso, você tem que amar a todos. Todos, sem exceção. Os algozes, os que te caluniam, te difamam, os que te torturam, os que te zombam, todos. Você ama todos. Os que te amam, os que não te amam. Você ama a todos. E aí você entra em samadhi. E aí eu disse, peraí, não é possível. Eu não sou Jesus, como muita gente aí está distorcendo. O falso Jesus, ele está dizendo que é Jesus. Nunca disse que sou Jesus. Não sou Jesus. Mas tem que distorcer para poder denegrir a imagem. Né? Nunca disse que sou Jesus. Repito, nunca disse que sou Jesus. Né? Então, eu estava vendo aquilo. E eu disse, espera aí, eu entro em samadhi toda hora? O que está acontecendo? Isso acontece comigo o tempo todo. Mas eu não sou Jesus. Mas ele também não é o único que entra em samadhi. Afinal, muitos que já encarnaram aqui na Terra já entraram em samadhi. Na Índia e em outros lugares. Eu entrei em samadhi também. Eu entro em samadhi e não sabia que entrava em samadhi. Porque isso acontece comigo o tempo inteiro. De ver tudo, sentir tudo e me tornar um com tudo. E aí eu fiquei feliz, porque eu já entrei em samadhi também. E aí, ele teve tudo isso, como o esforço foi muito grande, esses anos que faltavam para ele desencarnar, caso ele não fosse assassinado, eles foram reduzidos. Então, se ele continuasse, como teve muito esforço, se ele continuasse encarnado e não fosse assassinado, então, aquilo que ele ia desencarnar com 37 ou 38, ia reduzir para meses, para alguns meses, por causa do esforço que ele fez ali na hora. Então, se ele não fosse assassinado, ele ia viver só mais alguns meses. Então, o que é um peido para quem está cagado? Já que eu vou morrer daqui a alguns meses, eu deixo os caras me assassinarem e a minha palavra se propaga para o planeta inteiro. E eu volto para o meu lugar de origem, porque eu estou totalmente distante do meu lugar de origem. Aqui não é o meu lugar. Eu estou distante dele. Eu estou distante, mas eu tenho que estar aqui. Assim ele pensava, porque eu tenho que trazer essa mensagem. Porque eu já mandei vários dos meus. Não entenderam? Então, se Maomé não vai à montanha, montanha vai a Maomé. Né? Então eu vou descer pessoalmente, eu sei que eu vou ser estraçalhado, eu sei que eu vou ser chamado de maluco, eu sei que eu vou ser chamado de esquizofrênico, eu sei que eu vou ser chamado de obsidiado, de endemoniado, eu sei que nem os da minha família vão me entender, eu sei que nem a minha mãe siriana vai me entender depois que encarnar, por causa do esquecimento. Eu sei que eu vou estar sozinho
Mas eu vou descer para ver se eu ajudo um pouquinho e para mostrar para eles que o universo tem dono e que Deus é só amor e não é esse Deus carrasco, vingativo, que pune e que te manda para o inferno. Que Deus é amor puro. Eu tenho que descer para ensinar o amor para eles, porque eles não sabem. Eles estão se matando. Eles estão querendo bens materiais que não servem de nada. Eu vou mostrar para ele que os bens que verdadeiramente valem são os eternos, do plano espiritual, que é o amor, a paciência, a tolerância, a compreensão em todo bem que você faz, né? Então vou descer lá. Ele desceu. E estava na programação que acontecesse tudo o que aconteceu. Quando ele estava na cruz, muitas pessoas que estavam ali e soldados romanos e outras pessoas que estavam ali, incrédulos, escarnecedores, zombadores, eles diziam para ele assim, ele na cruz, diziam para ele: ué, cadê o seu Deus? Cadê o seu pai? Você não é rei? Você não é rei? Invoca seu pai agora, ele mostra pra gente ele tirando você daí, mostrando toda a sua glória, que a gente vai te seguir, que aí a gente te segue como profeta. Cadê a sua legião de anjos? Cadê eles? Cadê os anjos para te salvarem? Olha quanta ignorância. E rindo, gargalhando. Qualquer coisa que esteja acontecendo hoje, com relação a isso de 2000 anos atrás, é mera coincidência. Será que nada mudou? Eu acho que não. Acho que foi pouco. Então, nesse momento que escarneciam dele, sabe o que ele fazia? Ele olhava para eles assim, com um magnetismo estrondoso de amor, porque ele não tinha doutrina, ele tinha amor, ele não tinha só estudo, ele tinha comunhão com Deus. E ele passava todo o amor, ou seja, todo mundo gargalhando, zombando dele, provocando ele, e ele olhando com um amor imensurável para eles. Ele não estava encenando, não, ele estava sentindo amor pelos caras que estavam escarnecendo dele, que cuspiram nele, que chutaram ele, que deram pontapés, socões. É o rei do universo. Morava numa casa com 2 cômodos, cheio de irmãos, um em cima do outro, na favela. Morava na favela, na periferia. O rei do universo. Desse universo de Nébadon. Morava na periferia, na favela, num barraco. Barraco. E aí, ele sentiu amor por todos. Olhou para o céu e disse: Pai, perdoai-vos, são neandertais. Eles não sabem o que fazem. Ou seja, são ignorantes. Eles não têm nem ideia do que eles estão fazendo. Qualquer semelhança aos momentos atuais é mera coincidência. Essa palestra vai ativar códigos em vocês. Ativar. Coisa que está adormecida, sabe? Adormecida. Quer ver como é que vai ativar? Vai ter um resultado assim. Muitos vão ficar em alegria, em júbilo. Outros vão entrar em fúria. Quer ver um exemplozinho? Temos 50 médiuns. Os 50 canalizam Jesus. Está aí no YouTube, tem vários. Os 50 canalizam Jesus. Ninguém ataca eles. Mas se o Pedro canalizar, aí dá problema. Aí não pode. Aí eu entro em fúria, aí eu ataco ele. Aí eu gravo vídeo contra ele. Os outros 50 podem. Aí, o Pedro não. O que será que ele tem que incomoda tanto? O que será que ele tem que faz algumas pessoas, muitas, sentirem tanta raiva dele, tanto ódio dele? O que
que será que faz sentir tanta ódio, tanta raiva? Por que o povo de Tebas tinha tanto ódio de Akenaton? Por quê? Se ele só trazia amor, fraternidade e falava as verdades que precisavam ser ditas sobre eles mesmos. Por quê que sentiam tanto ódio do Akenaton? Por que sentiram tanto ódio do Allan Kardec a ponto de queimar os livros do cara? Por quê? Por que sentiram tanto ódio de Sansão? Tanta raiva? Por quê? A ponto de prendê-lo, cegá-lo e humilhá-lo na frente de todo mundo e tudo mais? Por quê que sentiam tanto ódio dele? Nossa, mas tem tantos milênios. Não crescemos? Mas naquela época o Sansão podia encarnar. Allan Kardec também podia encarnar. Akenaton podia encarnar. Pedro, você não pode estar encarnado não. É impossível. Então, Pôncio Pilatos chegou para Jesus e falou assim: cara, eu não tenho nada contra você. Você não cometeu crime nenhum. Eu tenho poder para te soltar. Para com esse negócio de falar que é o Filho de Deus. Desmente isso. Desiste de pregar e vai embora, que eu te solto. Só desmente. Fala que você não é Messias coisa nenhuma. Fala que você não é rei do universo. Fala que você não tem reino, que teu reino não é desse mundo. Fala isso, que eu te solto. Eu tenho poder para te soltar. Aí ele chega e fala assim para o Pôncio Pilatos: você não tem poder nenhum sobre mim, se não te for concedido de cima. Aí aparece uma máscara de palhaço no Pôncio Pilatos, sem ele saber que apareceu. Porque ele não tinha evolução espiritual para entender o que está acontecendo. Tanto é que ele disse: Nazareno, eu não te entendo. Não entende mesmo. E continua sem entender. Não entende mesmo. Não vai entender. Nazareno, eu não te entendo. E o Nazareno chegou e disse assim, Jesus disse para ele assim: por favor, me mata. Estou falando com as minhas palavras. Com as minhas palavras. Não é exatamente do jeito que está ali. Mas ele pede para ser assassinado. Me mata. E ele diz: por que você quer que eu te mate? Porque quando você me matar, tudo o que eu ensinei será propagado para o planeta inteiro. E Pilatos queria soltar Jesus, sabe por quê? Por causa de uma rixa que ele tinha com Caifás. Uma rixa. Só para colocar raiva no Caifás, não é porque ele gostava de Jesus, não. Ele queria dar um jeito de soltar Jesus para poder deixar o Caifás com raiva, que o Caifás queria que ele fosse crucificado. Ou seja, não é porque ele gostava de Jesus, para brigar com o Caifás. Só que ele não conseguiu, porque o Caifás tramou tudo. Caifás juntou um monte de garotinho jovem que estava sendo instruído por ele. Ele não pegou os juízes que tinham que pegar. Ele pegou um monte de garotinho e dentro da casa dele julgou o cara, rápido, correndo, escondido, de noite. Por quê? Todo mundo que ele convocou estava fechado com ele. Para quê? Para todo mundo condená-lo. Porque se tivesse um que voltasse a favor de Jesus, ferrou. Não ia poder crucificá-lo. Ia ter que levar ele para um outro conselho maior para decidir. E ele queria por unanimidade, que aí não vai para o outro conselho maior. Já decidiu ali, todo mundo decidiu, ele vai ser crucificado. Então foi tudo tramado. Trama. E as trevas achando que estava vencendo. Só que aquela trama ali foi patrocinada pela luz. Então, Deus usando o mal para fazer o bem. Por quê? Ele tinha que ser assassinado. Para que hoje vocês tivessem a palavra dele. E olha, imagine se ele não tivesse sido, hein? Porque aí a palavra não teria sido propagada e nós estaríamos, pode ter certeza, estaremos piores. Estaremos ainda na era medieval. Estaremos bem piores. Então, o cara se sacrificou para que hoje nós estivéssemos um pouquinho melhores. Um pouquinho melhores, né?
Um pouquinho melhores. Caifás, quando Jesus pregava, sabe o que Caifás fazia? Ele contratava algumas pessoas para ir assistir as palestras de Jesus, as pregações de Jesus. Sabe para quê? Para passar todo o relatório para Caifás no final do dia. Eles prestavam atenção no que Jesus falava. Aí ia lá em Caifás e falava, ele falou isso, ele pregou isso. Caifás queria saber. Para quê? Para tentar achar alguma coisa para prejudicá-lo. Ou para distorcer, né? Para transformar uma coisa em outra. Qualquer coisa que está acontecendo agora e de 2000 anos atrás é mera coincidência. Gente infiltrada na casa, fora da casa. Ele pregava dentro de casa e fora de casa, na rua, em outros lugares, em outras casas. Vai passar o relatório. Tipo assim, vem uma pessoa abraçar Jesus. Gosto tanto de você, abraça Jesus. Aí distorce. Ele abraçou, ele fez isso, hein? Não pode nem abraçar. Que a intenção de prejudicar é muito grande. Prejudicar a qualquer custo, paralisá-lo a qualquer custo, calá-lo a qualquer custo. Na trama das trevas. Às vezes nem tem espírito intuindo, não. Às vezes é o próprio espírito que está ali, que veio do inferno. E quando vê Jesus, não lembra. Ele também não lembra quem é, mas sente. Aí a vontade de prejudicar é muito grande. Ele sente. Às vezes não precisa nem de espírito trevoso intuir, inspirar, não. Ele faz por ele mesmo. Né? Aí Caifás contratava as pessoas ali para fazer isso. Quando ele estava com 33 anos, que ele ia para Jerusalém, eu vou lá em Jerusalém, né? Em menos de uma semana eu ser assassinado. Vou lá em Jerusalém. Porque é lá que eu tenho que ser assassinado, né? Aí ele foi em casa, se despedir dos irmãos, da mãe, né? O pai já tinha falecido, porque José era bem mais velho do que Maria, né? Ele já tinha falecido, né? E o pai é que só foi entender um pouco quando estava quase morrendo, quando estava velhinho. Porque quando está velhinho, quase morrendo, os laços que prendem o corpo astral ao corpo físico, eles dão uma afrouxada bem boa. Aí ele se conecta mais com o plano espiritual. Aí é que ele foi sentir, entender. Porque quando está muito no corpo, quando os laços estão muito apertados, fica muito no corpo, fica muito no esquecimento, muito no material. Ou seja, fica muito bobo quando está encarnado. Muito bobo. Aí não entendia. Quando ele começou a se desprender, aí ele sentiu, enxergou. Mas ele já estava indo, né? Aí a mãe... Lembrando que a mãe de Jesus, Maria, é um espírito evoluidíssimo encarnado ali naquela época, 2000 anos atrás. Maria era de Sírios. E não era qualquer espírito de Sírios. Era um espírito de Sírios bem evoluído. Lá ela era considerada bastante evoluída, porque lá também tem níveis de evolução. Então ela encarnou aqui, foi trazida a reencarnação para ser a mãe de Jesus. Um espírito evoluído. Poderia ser um espírito não evoluído? Poderia, mas ia dar muito trabalho. Então, a programação ali é um espírito evoluído. Então, quem diz assim, isso é viagem na maionese, dizer que um siriano encarna aqui, e depois dizer, eu sou a reencarnação de um siriano, isso é loucura. Loucura? Ué, Maria era uma siriana. Ela só não sabia disso. Um espírito evoluído. Maria. Quando ele estava indo para Jerusalém, para ser morto, se despedindo da família e tudo mais, sabe o que aconteceu? Maria se juntou com os irmãos dele. Todo mundo se juntou contra ele. Imagina, ele aqui de frente, Maria aqui, os irmãos. E a Maria falando, pelo amor de Deus, para com essas pregações. Suas pregações estão ficando perigosas. Já está indo gente infiltrada lá nas pregações, soldados. Caifás está mandando gente lá, e os caras estão furiosos com o que você está falando, que está incomodando, né? Estão furiosos com o que você está falando e com a multidão que você está arrastando, que você está com medo. Eles estão vendo você como uma ameaça. Estão achando que você vai invadir tudo com todo mundo e vai tirar o poder deles. Eles só pensavam no poder, né? E outras coisas. Então, está ficando perigosa as suas pregações. Eu acho melhor você parar. Você já falou tudo o que você tinha que falar. Chega, você já pregou, já falou para todo mundo, você já falou tudo que você tinha que falar. Chega,
Não vai para Jerusalém. Como você é maluco, os caras estão lá te esperando para te prender e te matar. Como é que você vai lá se os caras estão lá esperando para te prender e te matar? A mãe dele, a siriana, que foi orientada no plano espiritual, com tudo que ela tinha que fazer quando encarnasse aqui, para ser mãe dele. Olha o esquecimento da encarnação. Olha o esquecimento da encarnação. O esquecimento. Qualquer coisa que esteja acontecendo agora, nos dias de hoje, 2024, do que 2.000 anos atrás, é mera coincidência, hein? A mãe dele falando. Nós temos um caminho aqui que a gente conhece, para você entrar, você sai entrando, sai de fininho e foge. Aí vai ficar tudo tranquilo. Aí você foge. E os irmãos também, a mesma coisa. Cara, vai viver sua vida, cara. Para com essa maluquice de pregação. Para com essa maluquice de palestra. Para que palestra de 2 horas? Para que palestra de 3 horas? Para que isso? Reduz para 45 minutos. Reduz para 40 minutos. Na verdade, ali não, não é reduzir, não. Para de dar essas palestras. Qualquer coisa que esteja acontecendo agora é mera semelhança, hein? Mera coincidência, hein? Será que a história se repetiu toda igualzinho? Por que a gente está dando essa palestra? Hoje. Não acontece nada. Cadê o que disseram que ia acontecer? Não acontece nada. Vai ficar só nesse negócio de palestra? Ué, o cara 2.000 anos atrás veio só para dar palestra. E as curas? Não foi essas curas todas não, tá? Fantasiaram muito. Fantasiaram. Não foi essas curas todas não. E quem teve cura ali, depois voltou o problema, por causa do coração endurecido. Muita gente voltou à doença. E não foi essa curarada toda, não. Foi isso tudo, não. O cara veio para falar e emanar. Emanar. Até os animais sentiam. Emanar. Mas tem gente que diz que energia não existe. Então os animais ficavam mansos do lado dele. Mas tem gente que diz que energia não existe. Que é maluquice esse negócio de energia. Né? Então, um lugar carregado é maluquice. Então quando alguém fala, estou todo carregado, preciso de uma limpeza, é maluquice. Então quando você desdobra para o abismo e sente lá o peso vibratório, é energia, é maluquice. Então quando você desdobra e vai para dimensões celestiais, que a energia é maravilhosa, é energia, é maluquice. Então está todo mundo maluco. Então energia não existe, nem mediunidade, nem paranormalidade, isso tudo é loucura, não existe. Vamos voltar para a Bíblia e vamos voltar para as estátuas de gesso. E ficar dentro de igrejas, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Então ficar contando um monte de bolinha, Ave Maria, cheia de graça, aí acha que está tudo bem, acabou. Não existem outros planetas, não existem outros mundos, não existem seres terrestres, é coisa do diabo, coisa do demônio, vamos ficar nessa. Ou então, quem sabe a gente não faz um bezerro de ouro e volta a cultuar a mão. Né? Volta a cultuar a mão. O cara veio para pregar. Para pregar, para falar. Mas para que esse negócio de palestra, né? Para quê? Para que palestra de 3 horas? Então vamos voltar 2.000 anos atrás e falar para Jesus, para que palestra? Ela está falando muito. O cara falava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Para que isso? Para quê? Para que falar tanto? Em vez de dar 5 palestras, dá uma e meia, tá bom. Em vez de dar 3 horas de palestras, dá 35 minutos. E qualquer semelhança com os dias atuais é mera coincidência, hein? Aí os irmãos para ele. Para com esse negócio, cara. Você já pregou. Vambora. Vem viver tua vida normal aqui com a gente. Ele não vai conseguir. É entediante demais. É muito entediante. Só vê o sol todo dia, os passarinhos cantando. Lindo, maravilhoso. Só que o cara está acostumado a ver o universo inteiro.
Então, mesmo que sendo tudo lindo e maravilhoso e bonito, é pouco. Então, acordar de manhã, tomar café, né, ficar orando Pai Nosso e Ave Maria, ir para o trabalho, voltar, fazer um lanche, ver um filme, fazer amor com a mulher, sentir sono, dormir, no dia seguinte de novo, é muito pouco, não dá. Ele vai se coçar todo, ele vai tá chato, tá entediante, o que eu estou fazendo aqui? Tá monótono, eu não estou fazendo nada, eu preciso fazer alguma coisa, peraí, o que está acontecendo? Tá chato demais. É assim que vai ficar. Vai começar a sentir o peixe fora d'água, porque se ele não falar de Atom, ele pira. Se ele não falar de Atom para os outros, porque ele está vendo que os outros não têm Atom, ele está vendo que não tem, ele se desespera, porque ele sabe o quanto é bom ter Atom forte dentro de si. Mas ele está vendo que os outros não têm. E ele vai se coçar todo. Ele tem que colocar Atom dentro dos outros. Enquanto ele não colocar Atom dentro dos outros, ele não sossega. Ele tem que botar. Principalmente quando ele tenta botar e tentam apagar tudo que ele disse. Então ele vai ter que botar tudo de novo. E isso não vai ser sacrifício nenhum para ele, porque ele adora isso. Ele adora isso. Porque lembra que o Pai Seta Branca disse? Quando Deus fala, se baixa a cabeça, bota o rabinho entre as pernas e fica bem quietinho, hein? Não enfrenta ele não. Se obedece. Então os irmãos, todos os irmãos dele, tá? Todos os irmãos de Jesus, todos eram espíritos endividados, com sérios compromissos kármicos. Não tinha espírito evoluído ali não. Não tinha espírito evoluído ali não. Evoluído ali era só Maria de Nazaré e José. Tá? E mesmo sendo evoluídos, não acreditavam, não entenderam. A mãe, quando estava velhinha, Maria, quando estava velha, Jesus já tinha desencarnado já há bastante tempo, porque Maria viveu até ficar velha. Quando ela estava velha, ela ficava todo dia se martirizando, triste com ela mesma, porque ela demorou para entender quem era o cara. Ou seja, nem ela acreditava, porque só via um corpo. Imaginem, vamos lá, vamos imaginar vocês. Imagine um cara de 30 anos, um cara que vocês não conhecem, nos tempos de hoje, chega para vocês, normal, com uma calça jeans, um tênis, uma blusa de manga, normal, como vocês, com a barba feita, porque esse negócio de que tem que ter o cabelão e a barba grande, isso aí você está pintando há 2000 anos atrás. 2000 anos atrás não era só Jesus que era assim, os outros homens também eram, porque era a moda da época. Então, se ele encarnar hoje, ele vai usar a moda dessa época aqui. Ele não vai usar a moda de 2000 anos atrás. Então ele não vai usar uma batina com sandália entrelaçada, nem cabelo grande, nem barbona grande, não. Ele vai usar a moda da época. Acho que fica bem entendido isso, né? Então ele não vai vir daquele jeito, não. Um cara de 30 anos, um rapazote de 30 anos, com uma calça jeans, um tênis, Nike no pé, ou Reebok, qualquer tênis no pé, um Mizuno, uma blusa de manga, que nem essa aqui, da Nike, ou qualquer outra marca, normal. Um corte de cabelo normal, talvez pode ser que nem esse aqui, meio que militar, curto. A barba feita, ou então cerradinha, uma barbinha cerrada, né? Normal. Um relógio no pulso. E ele chega para você e ele fala assim, olha só, eu sou o primogênito de Deus, eu sou o rei de Nébadon, estou encarnado aqui para fazer uma obra aqui, para esclarecer as pessoas, para elas expandirem a consciência e para elas evoluírem. Só isso, né? Nada demais. Não é mágica, não vim fazer mágica, nada disso. Eu só vim trazer amor, ensinar o que é o amor, a fraternidade, entendeu? Explicar sobre o plano espiritual. Aí ele não vai falar de acordo com aquela época. Agora ele vai falar um pouco mais aberto. Ele vai poder falar de reencarnação, vai poder falar das colônias, vai poder falar de obsessões complexas, vai poder falar de mediunidade, sobre incorporação, vai poder falar várias coisas. Né? Vai poder abrir mais. Porque a época é outra, o tempo é outro. Só vem para isso, só. Só isso. Aí ele fala para vocês, eu sou o rei de Nébadon, sou o primogênito de Deus. Só modo de dizer.
Não é primogênito, ele não foi o primeiro espírito criado por Deus. Já tem outros bem mais antigos do que ele. É só forma de dizer um espírito muito evoluído, um espírito está ali encarnado. O que vocês iam fazer se um moleque de 30 anos chegasse para vocês e falasse isso? O que vocês iam fazer? Pensa aí. O que vocês iam fazer? Vamos supor que fosse ele mesmo, tá? Não fosse nenhum charlatão, nenhum mentiroso, não. Que está se dizendo Jesus, não. Tá? Tira os charlatões. Tira os mistificadores, mentirosos, que dizem que são Jesus. Eu estou falando se fosse ele mesmo. Dos 12 anos de idade até os 30, ele sumiu. Ninguém tem as informações dele, dos 12 anos até os 30. Onde é que ele estava? O que ele fez? Dos 12 aos 30. Dos 12 aos 30, ele se preparou. Sim, ele se preparou. Ele foi estudar. Estudou com os essênios, estudou na Índia, estudou em tudo quanto é canto. Aprendeu muita coisa. Aprendeu não. Só lembrou o que ele já sabe. Ficou fácil de aprender. Pegava as coisas rápido, inteligente. Aprendia rápido, porque já estava tudo no espírito dele, mas ele estava no esquecimento da encarnação. Ah, mas ele lembra de tudo, ele já nasce sabendo. Não. É claro que mesmo sem ter estudado nada, ele iria falar realmente algumas coisas que iriam impactar, sim. Isso aí eu concordo. Mesmo criancinha, 8 anos de idade, 10 anos, ele ia falar umas coisas que ia impactar. Iam falar, como é que esse moleque de 8 anos, 10 anos fala isso? Isso existe. Isso existe. Isso existe. Como é que esse moleque de 10 anos fala isso? Porque já está ali no espírito dele, mesmo no esquecimento, ele vai falar, ou seja, vai vir na mente dele, a comunhão com o Pai é grande, ele não adquiriu a comunhão ali com 10 anos de idade, ele já tem a comunhão, ele já traz a comunhão já de muito tempo. Eu concordo, ele vai falar, mas precisa aperfeiçoar. Precisa aperfeiçoar. Como é que vai aperfeiçoar? Estudo. O estudo vai ajudar a ele lembrar o que ele já sabe, a pensar, a matutar, a enxergar mais distante, enxergar mais profundo, se conectar com Deus, porque quando estuda coisas espirituais se conecta com a espiritualidade, com a mediunidade muito ostensiva, paranormalidade, e vai vir as informações, vai vir as explicações, aquilo tudo, autodidata e tal, e, né? Não faz curso nenhum. Pega um monte de livro, vai começar a ler e ele sozinho aprende. Não precisa de curso, nunca fez curso. Mas vai estudar com os caras. Os caras vão orientar, ó, lê isso aqui, lê isso aí. Agora, o que você me diz? O que você leu? Fala aí. E ele vai falando, e os próprios caras que ele vai ensiná-lo, ele vai acabar ensinando os caras. Ele vai falar coisas que os caras nunca tinham enxergado. Poxa, nunca vi por esse ponto. Nunca vi por esse ponto de vista que você está trazendo. Claro, a evolução dele é estrondosa. Ele é o espírito mais evoluído que já encarnou aqui na Terra. Até hoje. É o mais evoluído. Tem outros mais evoluídos que ele? Tem, mas não precisa. Não precisa vir para cá. Pode ser outros muito evoluídos, mas menos evoluídos do que ele, já faz um serviço maravilhoso. A espiritualidade bota um monte que não é evoluído para fazer serviço de espírito evoluído. Ó a misericórdia de Deus. Aí entra na disputa, na ganância, no ciúme, na inveja. Entra um monte de besteira, fica extremamente doutrinário, extremamente ortodoxo, fundamentalista. Mas Deus bota, vai lá. Tá com uma dívida gigantesca, vai ficar fundamentalista, vai ficar ortodoxo, vai ficar com mente estreita, não vai enxergar espiritual como ele é, não tem preparo para isso, mas vai lá. Os irmãos. Maria de Nazaré, espírito evoluído. Nossa, mas um espírito evoluído nunca faria isso. O espírito evoluído iria apoiá-lo. Ela apoiou bastante, mesmo não entendendo, não acreditando, ela apoiava. Né? Apoiava. Quando ele está lá no João Batista, que o João Batista vê ele vindo e fala assim, eis aí o Cordeiro de Deus. Para todo mundo, João Batista. João Batista era um espírito evoluído ali, né? Era um espírito evoluidíssimo, encarnado. Eis aí o Cordeiro de Deus, na frente de todo mundo. João Batista era visto como maluco também, como louco. Foi decapitado porque falava as coisas que as pessoas não queriam ouvir, mas que tinha que ser falado. Foi decapitado porque falava as coisas que incomodavam bastante. Incomodavam bastante. Foi decapitado por causa disso.
Gritava mesmo, falava alto, tá? Ele é evoluído. Eis aí o Cordeiro de Deus. Olha ele vindo aí. Jesus vindo. Aí vem. Aí batiza Jesus. Aí batiza. Batiza Jesus. Quando batiza Jesus, desce uma pomba branca e vem na cabeça de Jesus e entra nele. No filme aparece a pomba branca vindo, não aparece? Quando a pomba branca vem, e vem uma voz também no filme. Esse é o meu filho em quem eu confio, em quem eu acredito e em quem me comprazo. Ouçam o que ele diz, que ele é a minha voz. Deus falando. No filme mostra assim. Foi assim? Não foi não. Não foi não. Essa é a visão material. Não foi não. João Batista, que era um médium poderoso, um médium ostensivo, e Jesus também, que era um médium ostensivo, quem era médium ali na multidão? Não eram todos. Quem tinha mediunidade ostensiva viu, mas viu de forma mediúnica, ou seja, não viu como se fosse algo material, viu na tela mental. João Batista, Jesus e os outros, eles viram na tela mental, só que viram forte, mas foi na tela mental, com os olhos do espírito, não é com os olhos físicos. Tá? Os olhos físicos é só para ver o que é material. Os olhos físicos não veem coisas espirituais. Nunca vai ver. Porque o olho físico é só para ver coisa material. Se você vê um espírito como se encarnado fosse, você não está vendo com os olhos físicos. Você está vendo com os olhos do espírito. Tá? Então, eles viram na tela mental, mas não viu como se fosse algo material. Viu na tela mental. Viu na tela mental. Viram a pomba descendo. E ouviram essa voz na mente, como se fosse uma intuição muito forte. Esse é o meu filho. Tá. Quem falou? Quem representa a pomba? A pomba representa Deus. Sim, representa Deus. Mas vamos um pouco mais. A pomba representa o Cristo planetário, que está acima de Jesus. Um espírito arcangélico. Jesus é um espírito angélico, um anjo sublime, ou seja, um anjo muito evoluído, porque os anjos também têm níveis evolutivos. Existem anjos que são anjos, mas são menos evoluídos do que Jesus, mas são anjos, é lindo, evoluidíssimos, mas Jesus é um anjo mais evoluído. Tem níveis de evolução de anjos. Não tem aqui na Terra níveis? Não tem gente aqui que é menos evoluída e mais evoluída? Lá nas regiões celestiais é a mesma coisa. Tá, então Jesus é um espírito angélico e o Cristo planetário é um espírito arcangélico, ele está acima de Jesus. Lá eles chamam o Cristo planetário de Pai de Todos, mas ele não é Odin, hein? E nem Jesus é o Thor. Mas chamam o Cristo planetário de Pai de Todos. Então por que chamam Odin de Pai de Todos? Ué, captou as intuições do plano espiritual. Captou as intuições e as inspirações do plano espiritual. O Loki chega e fala assim, ó, o Thor está apaixonado por uma mortal, por um ser humano lá de Midgard. Midgard é o planeta Terra. Midgard. A mulher só vive no máximo 100 anos. É uma mortal. Aí Odin fala, nós também somos mortais, nós não somos deuses. Porque o Loki fala que aqui na Terra ele era um deus, né? É considerado um deus, mas eles não são deuses, eles também são seres humanos, só que de outro planeta. Só que eles vivem... O Loki chega para o pai dele, para Odin, e diz, beleza, nós não somos deuses, mas ela vive 100 anos, e nós vivemos só com uma diferença aí de 5.000 anos a mais de vida. Eles vivem 5.000 anos, em média. Então, ele está apaixonado, ela vai envelhecer, vai morrer, ele vai ficar sozinho. E chamam o Odin de pai de todos. Por que chamam o Odin de pai de todos? Ele é um ser humano normal, como ele mesmo disse. Ele só vive muito tempo, é de outro planeta. Né? E chamam um Cristo planetário de pai de todos, mas ele não é Odin.
E ele sim é um imortal, o Cristo planetário, porque esse não encarna nunca mais. Já não encarna há muito tempo. Nem Jesus encarnava mais. Nem Jesus precisava encarnar mais. Já não tinha nem mais corpo astral, teve que reconstruir tudo de novo. Nem precisava descer. Mas o haja paciência estava muito grande, então ele teve que descer. Que estava demais. Ainda tá bem lento, tá bem devagar. É o teimosia. Meu Deus do céu, o teimosia. Que todo mundo que é luz aqui é assassinado, morto. Ou é morto, ou é seriamente estraçalhado na internet. Seriamente caluniado, difamado, e fazem de tudo para calar, desacreditar, desmerecer, caluniar, inventar mentira, distorcer o que ele diz, se voltar contra ele, traí-lo, que vai dar uma vontade muito grande de traí-lo, vai ser muito forte, vai ser mais forte do que você. A história sempre se repetindo. Dizer que ele está obsidiado, que ele é perigoso. Perigoso, esse cara é perigoso, hein? Ele é muito perigoso, é perigoso. É um manipulador, está hipnotizando todo mundo. Falso messias, falso médium. É tudo repetido, tudo igual, tudo repetido, tudo igualzinho, são muitos personagens. Ou talvez os personagens sejam os mesmos espíritos em corpos diferentes. Né? E a espiritualidade gosta, às vezes, de repetir as histórias para ver se vão fazer a mesma coisa. Fazem tudo de novo. Falam, meu Deus do céu, 2000 anos, estão fazendo tudo de novo lá. Nossa Senhora, vai ser um anjo quando? Vai ser um espírito arcangélico quando? Vai ficar encarnando, roda de Sansara. Mundo primitivo o tempo todo. Transição planetária, vai para outro planeta primitivo e fica. Não vai. Alguma coisa de diferente está acontecendo nesse negócio de espiritualidade. Que palestra é essa? Que palestra é essa que esse cara está dando? Quem achei aqui agora apareceu para mim? Quem é esse Pedro? Que palestra? Que esse cara está falando? O cara está falando tudo que eu sempre pensei. Não é assim que muitos disseram? O cara está dizendo tudo que eu sempre pensei, meu Deus. O cara está dizendo tudo que está acontecendo no centro espírita. O cara está dizendo tudo que está acontecendo na igreja. O cara está dizendo tudo que está acontecendo no centro de Umbanda. O cara está dizendo tudo que está acontecendo na internet. Por isso que estão com ódio mortal dele, que está falando só verdades. Quem é esse cara falando isso? Que coragem é essa? Os outros não falam, porque sabem que se falarem serão estraçalhados. Lembra do outro 2000 anos atrás, que estava aqui de passagem, que o reino dele não é daqui? É de outro mundo? É de outro mundo. Então ele vai falar mesmo, daqui a pouco ele está voltando. Ele não está nem se ligando. Não está nem ligando para isso. Então ele vai falar. Vamos voltar no Cristo planetário. Para quem acha que Jesus é o espírito mais evoluído de todo o universo, de todos os super-universos e de tudo que há. Tem gente que acha que ele é o próprio Deus. Santo Deus. Santo poderosíssimo Deus. É necessário esclarecer. Os animais têm a sensação, o instinto. O homem daqui da Terra, o ser humano daqui, é emoção pura. Instinto também. Emoção pura. Eu disse emoção pura. O anjo sublime, ou seja, o espírito angélico, Jesus e outros, é o amor incondicional e a sabedoria. O espírito arcangélico, o Cristo planetário, o Pai de todos, poder e glória. Mas quem tem poder e glória é só Deus. Poder e glória é só modo de dizer. Quer dizer que o Cristo planetário está tão unificado com Deus que ele já tem poder e glória. Ele pode fazer coisas que Deus deixa. Vai lá e faz, filho. É como se ele fosse um mini Deus. Uma representação de Deus. Poder e glória. O Cristo planetário. Ué, mas Jesus é um espírito angélico sublime. O Cristo planetário está acima dele. E como é que Jesus, então, é o rei de Nébadon, se o Cristo planetário está acima dele? Ué, existe um Cristo solar também. E acho que eu estou falando demais. Será que é muito para a cabeça? O Cristo solar, que está acima do Cristo planetário. Ou seja, é o Cristo do sistema solar. Existe outro superior. O Cristo de uma galáxia inteira. Inteira. Então, se tem todos esses acima de Jesus, por que Jesus, sendo menos evoluído,
é o rei deste universo. Ué, pergunta para o nosso Senhor Deus. Não é assim que é contado no universo, no plano espiritual. Existem hierarquias? Existem hierarquias. Ele é o rei? É. Mas ele não sai fazendo as coisas não, tá? Ele tem um conselho. E ele pede conselho àqueles que são mais evoluídos do que ele, sim. Ele não sai decidindo. Tem coisa que ele vai lá e faz mesmo, porque a comunhão é muito grande. Mas tem muita coisa que ele consulta. Um Cristo solar, um Cristo da galáxia. Consulta. Mas ele é o rei. Mas ele é menor. Então o que é isso? Porque aqui na Terra é soldado, cabo, sargento, tenente. Você acha que lá tem que ser assim também? Não. Não. É que Jesus tem um ABC diferente. Ele é melhor? Não. Não é isso. Mas ele tem um ABC diferente. Tem algo ali que é diferente. E teve todo um conselho que decidiu que ele seria o rei de Nébado. Mas vai ser sempre? Não. Para sempre não. Mas fica muito tempo. Depois outro vai ficar no lugar dele. Outro será eleito para ficar no lugar dele. Mas, claro, tem que ter uma evolução alta. Tá? Não precisa ser o mais evoluído do universo, mas tem que ter uma evolução alta. Tem que ter. Tem que ter uma evolução alta. Então ele vive em que corpo? Lá em cima. Luz pura. Luz pura. Átmico. Luz pura, luz pura, luz pura. E se diminuiu, criou um novo corpo astral e encarnou em um corpo denso. Imaginem, um sol dentro de uma garrafa. É aquilo ali, ficar se controlando para não explodir a garrafa o tempo inteiro, querendo explodir a garrafa e ficar se controlando. Se ele teve todo esse esforço para encarnar, então ele não pode irradiar o pensamento. Irradiar. Vou irradiar aqui meu pensamento nela. Uma transmissão de pensamento, vou dar uma canalizada nela. Será que ele não pode fazer isso? Com certeza pode. O problema é, será que aquela pessoa que ele vai irradiar o pensamento será um instrumento eficiente? Será que aquele ser está em sintonia com ele? Será que os propósitos daquela pessoa são os mesmos propósitos de Jesus? Será? Será que ele é um vaso transparente e límpido para que os pensamentos transfixem aquela garrafa transparente para entrar direitinho sem empecilho? Ou aquela garrafa está cheia de poeira e não deixa a luz entrar? Porque quando Jesus estava encarnado aqui, Jesus foi o médium mais eficiente do Cristo planetário. E o Cristo planetário está acima de Jesus. E o Cristo planetário falava através de Jesus o tempo inteiro. Sim, através da mediunidade. Mediunidade. Então o Cristo planetário, lá de onde ele estava, ele irradiava os pensamentos dele em Jesus encarnado aqui na Terra e Jesus falava. Ele era a voz do Cristo planetário, então ele estava mediunizado. Ninguém percebia, porque naquela época não tinha YouTube, não colocava título, Jesus canalizado com o Cristo planetário. Não, ele falava, ele estava totalmente consciente. Totalmente consciente, ele sabia que estava sendo usado por Deus, mas ele não falava para ninguém, ele só falava assim, é o Pai que fala através de mim, só falava isso, é o Pai que fala através de mim. Eu e o Pai somos um, o Pai fala através de mim. Estava canalizado com o Cristo planetário, e o Cristo planetário não destruiu o corpo físico de Jesus. Não destruiu o corpo físico de Jesus. Ah, mas ele era Jesus. Ué, o Cristo planetário também canalizou com Zoroastro, o Cristo planetário canalizou com Lao Tse, o Cristo planetário canalizou com Buda, Siddhartha Gautama, o Cristo planetário canalizou com Elias, com um monte de gente. E esses são menos evoluídos do que Jesus, mas são evoluídos. Será que é difícil entender isto? Será que é tanto para a cabeça assim? Por que limitar tanto o agir de Deus? Por que a humanidade deste planeta gosta tanto de limitar o agir do meu Pai? Por que é que eu não posso falar através dos médiuns que eu enviei à reencarnação para fazer a minha obra? Por quê?
Existem castelos que são levantados pelo homem. E existem castelos que são levantados por Deus. Os castelos que são levantados pelo homem, se não estiverem sustentados por Deus, eles caem por si só. Se aqueles que construíram o castelo e que mantêm o castelo não estiverem em comunhão com Deus, o castelo cai. O castelo que foi levantado por Deus e que é mantido por aqueles que estão lá em comunhão com Deus, ele não cai. Você pode tentar destruir aquele castelo. Você pode tentar tacar bombas nele. Você pode tacar até uma bomba nuclear em cima dele. Vai destruir tudo em volta, mas o castelo vai continuar lá. Ele vai continuar lá. Você pode inventar um monte de mentiras sobre o castelo. Você pode caluniar, difamar, fazer de tudo para desestabilizar ou calar o castelo. Mas se ele for levantado por Deus, essas bombas não os destrói. Ele continua lá. Mas aquele outro que foi levantado pelo homem e que é mantido pelo homem sem comunhão com Deus, percebam que, mesmo que vocês não caluniem aquele castelo, não difamem ele, não tentem tacar bombas, mesmo assim, ele vai caindo. Ele vai caindo. E o outro que é de Deus e que tentam destruir, quanto mais tentam destruir, mais ele cresce, mais ele fica forte. E ele continua. Ele continua. Uma vez, eu estava com um pouco de umas sementes nas minhas mãos. Eu estava com umas sementes. Nessas sementes, dentro delas, tinha uma grande quantidade de conhecimento que vem de Deus. E dentro dessas sementes também tinha uma energia nelas. Tinha uma energia de puro amor. Nós queríamos pegar essas sementes e plantar para que elas germinassem, porque elas traziam muito conhecimento e uma energia muito grande de amor. Quando elas germinassem, elas dariam frutos maravilhosos. Então, nós pegamos essas sementes e nós jogamos num solo árido, muito duro. E ela ficou ali, mas o solo era muito duro e ela não germinou. O sol a queimou. E essas sementes eram valiosíssimas. Depois nós tentamos pegar essas sementes e tacamos num lugar onde só tinha espinheiros. A semente também não desenvolveu. Depois nós pegamos essas sementes e tacamos onde só tinha pedra. As sementes também não desenvolveram. Depois nós pegamos essas sementes e tacamos num solo fértil. Ela se desenvolveu, cresceu e deu lindos frutos. Então, meus irmãos, nem todos são solo fértil, mesmo que essa semente seja cheia de amor, cheia de comunhão com Deus e cheia de conhecimento. Essa semente pode ter uma energia, um magnetismo maravilhoso de amor, maravilhoso de conhecimentos. Mas se o solo ao qual ela for jogada não for fértil, ela não germina, porque essa semente não faz milagre. O solo tem que ser fértil. Quem tem olhos de ver, veja agora. Quem tem sentidos de sentir, sinta agora. Vocês já fizeram tudo o que eu pedi para vocês fazerem para que minha obra se iniciasse. Já fizeram.
nesse planeta, eu quero que seja estabelecido o amor, a paz, a tolerância, a compreensão, o amai-vos uns aos outros, o amar a Deus sobre todas as coisas, o respeito, a amizade, o amor incondicional, a fraternidade. Muitos esperam o meu retorno. Eu já voltei. Tem tempo que eu voltei. Mas não me enxergaram, porque são solos que não são férteis. Continuam inférteis. Continuam espinheiros, pedras, solos áridos. Poucos são férteis. Eis que a luz de novo veio ao mundo e os homens não a reconheceram, porque não querem a luz, não a desejam, não a enxergam ou não querem enxergar, não se alimentam dela ou não querem se alimentar, porque o homem deste planeta repudia a luz. O homem deste planeta se compraz em viver em trevas. O homem deste planeta ama as trevas. Eu tenho vida a lhes oferecer, mas muitos de vós precisam muito, não é? Precisam e preferem da morte. Por que precisam da morte? Porque se comprazem na morte. Eis que eu tenho grandes feitos a realizar. Mas não estão sendo realizados? Estão sim. Estão sendo realizados. Mas muitos ainda não enxergaram, não conseguiram enxergar. O que é o amor? O que é a fraternidade? O que é o equilíbrio interior? O que é a paz de espírito? O que é a ternura? O que é a tolerância? O que é a compreensão? Até agora, muitos de vós só leram sobre isso. Mas a pergunta é, vocês são? Vocês são ou só leem? Só está na cabeça e no coração. Portanto, vocês não basta saber, tem que sentir. Portanto, não basta conhecer o caminho, é necessário trilhá-lo. Trilhá-lo. Conhecer o caminho, muitos conhecem. Poucos são aqueles que trilham o caminho. Quando minha mãe e os meus irmãos tentaram me impedir de ir para Jerusalém, eles só conheciam o caminho. Eu trilhei o caminho. E nem sempre esse caminho vai ser do jeito que você quer. Porque quando eu trilhei o caminho, eu fui preso, torturado e assassinado. E eu trilhei o caminho, que levou a um fim. Um fim que só trouxe vitória. Mas na visão humana foi derrota. Por isso vocês não trilham o caminho. Porque quando o caminho aparece para ser trilhado, vocês, quando veem o que vai acontecer, vocês ficam parados e só ficam no conhecer o caminho. Vocês desistem de trilhá-lo quando vocês veem o que vai acontecer. Esse aqui que eu uso agora está trilhando o caminho. E vocês sabem muito bem o que está acontecendo. E mesmo assim ele está trilhando o caminho. Isso é trilhar o caminho. Aqui na Terra, quando se trilha o caminho, não é fácil. É árduo. É difícil. É um mar revolto. Porque os que estão aqui são rebeldes. E são ódio puro. São só doutrinas. Sem amor. São ódio. São ciúme, são inveja. São orgulho, são arrogância. São vaidade. São ganância. Então quem verdadeiramente trilha o caminho, principalmente se esse caminho for trilhado falando só verdades, ele será torturado e crucificado.
Isso é trilhar o caminho. E eu vou além. Além de trilhar o caminho, você tem que entender tudo o que está acontecendo no percurso do caminho. Existe essa fase também. Porque tem gente que trilha o caminho. Muito bom. Mas não está entendendo o que está acontecendo no percurso do caminho. Então precisa de uma nova etapa. Ele precisa começar a trabalhar para compreender tudo o que acontece no caminho. Quando ele compreende tudo o que está acontecendo, quando ele está trilhando o caminho, por mais que ele possa ficar chateado às vezes, ficar um pouco apreensivo, ele continua, porque mesmo sentindo tudo isso, ele está entendendo o que está acontecendo quando ele está trilhando o caminho. Poucos são aqueles que trilham um caminho neste planeta. E quase ninguém entende o que está acontecendo no decorrer, no percurso do caminho. A maioria fica no conhecer. Apenas conhecer. Mas não trilha e muito menos conhece o que tem lá. O percurso. Então, não progride. Então, não sobe de nível. Porque só conhecer, no momento no qual nós estamos, é muito pouco. Porque vocês já estão conhecendo o caminho há pelo menos 3.300 anos. E muitos já conheciam o caminho muito antes disso. Porque vieram para cá de outros mundos. Muitos só falam do exílio de Capela, o qual eu orientei, muitos que estavam lá, eu consolei os que estavam vindo para cá. Pois eu digo que existe muito mais. Por que ficam se prendendo só na história do exílio de Capela, se aconteceram e acontecem e vão acontecer exílios em vários outros mundos que vocês nem imaginam que existe? Se eu já participei do exílio de vários planetas, afinal, Deus cria os espíritos simples e ignorantes. Eu também fui criado simples e ignorante, porque não tem privilégio no universo para ninguém. Então eu também já fui exilado, porque eu também já errei bastante. Mas chegou um determinado momento o qual eu decidi acertar. Não só em uma vida, em várias vidas. Lembrem-se do castelo construído pelo homem e lembrem-se do castelo construído e mantido por Deus. Lembrem-se que o castelo construído e mantido por Deus, nem tacando uma bomba atômica em cima dele, ele não é destruído. O outro castelo, ninguém taca bombas nele. Quando taca, é muito pouquinho, é uma bomba muito fraca. E mesmo assim ele cai. É igual às árvores que dão frutos e às árvores que não dão frutos. As árvores que não dão frutos, elas não incomodam. Portanto, ninguém taca pedra nelas. Agora, as árvores que dão frutos saborosos, grandes, bonitos e nutritivos, essas árvores tacam muitas pedras nelas. Meu filho não revida, nem eu revido. Meu filho não julga, nem eu julgo. Mas uma coisa nós fazemos juntos. Nós educamos, nós exortamos. E muitos interpretam a exortação e a educação como julgamento, porque são justamente esses que são os julgadores. Porque, para aqueles que estão rebeldes, a exortação e a educação são necessárias. Afinal, o planeta Terra é um planeta escola. É um planeta escola de evolução primária. Agora eu vou explicar uma coisa para vocês. Por que é que não melhora nunca? Parece que está até piorando. Vocês querem a explicação? Porque parece que não melhora nunca, porque está sempre piorando?
Eu disse que o planeta Terra é um planeta, uma escola de evolução primária, não é? Se é a evolução primária, quais são os espíritos que vão encarnar aqui? Espíritos ignorantes, de evolução primária, que não têm conhecimento espiritual, espíritos rudes, espíritos rebeldes, cheios de paixões, distantes das virtudes do espírito. Então, os espíritos que vão encarnar aqui são crianças espirituais que são levados à escola de evolução primária para aprenderem o beabá. Se eles são de evolução primária e não conhecem o beabá, eles cometerão muitos erros, não é? Eles cometerão assassinatos, roubos, furtos. Eles ficarão orgulhosos, arrogantes, egoístas, prepotentes, ortodoxos, doutrinários. Eles terão uma visão muito estreita de espiritualidade. Eles se agarrarão em doutrinas. Eles não aceitarão manifestações espirituais. Dirão que tudo é impossível, tudo não pode. Tudo é mistificação. Esses são os primários. Muitos deles são até inteligentes, mas são primários. Ser inteligente não quer dizer que tem sabedoria ou conhecimento. Então, os grupos de espíritos primários são levados à reencarnação no planeta Terra, uma escola de evolução primária, porque a evolução não dá saltos. Nós não podemos colocar esses espíritos no mundo regenerado. É muito avançado para eles, eles não vão acompanhar. Então, ele precisa começar no primeiro degrau. Quando eles evoluem, esse grupo grande evolui, nós retiramos esses espíritos e nós os levamos à reencarnação num mundo mais avançado, porque eles passaram de ano. Quando a gente tira eles, fica vazio, não fica? Aqui não é uma escola de evolução primária, então nós pegamos um outro grupo de espíritos primitivos, atrasados, ingênuos e imaturos e colocamos aqui para eles aprenderem. Então eles passam uma série de encarnações aqui. Quando eles aprendem e evoluem, nós tiramos de novo esse grupo e colocamos em outro planeta, um pouco mais avançado. Esvaziou de novo. Então nós vamos em outro planeta, onde tem espíritos de evolução primária, e colocamos aqui de novo para preencher. Então eles sempre vão ter aqueles problemas que o primeiro grupo teve, o segundo, o terceiro, porque só mudam os espíritos. As doenças espirituais, a ignorância é a mesma. Por isso que parece que nunca melhora. Entenderam agora? Por isso que parece que nunca melhora. Mas agora não. Agora o planeta Terra não será mais uma escola de evolução primária. Porque nós já trouxemos a terceira revelação e a realidade do espírito através de Allan Kardec. Nós trouxemos. E isso foi sendo aperfeiçoado, foram trazendo mais coisas no decorrer do tempo. Depois de Kardec nós tivemos Francisco Cândido Xavier. Nós tivemos outros que foram trazendo mais coisas. Já tem um bom tempo que Kardec esteve aqui. Já temos quase 2 séculos. Não precisa mais de mais tempo. Tudo que precisava ser falado já foi dito. Já está espalhado pelo planeta inteiro. Então, nós já podemos sair na escola de evolução primária para um outro patamar acima. Então, os espíritos que vão começar a ser trazidos para cá já não são mais aqueles ingênuos e ignorantes e imaturos de espírito. São aqueles que já trazem um conhecimento espiritual. Então, serão espíritos melhores. E outros ainda superiores. Por que outros ainda superiores? Porque dentro de uma escola tem que ter professores. E isso já está acontecendo há um tempo. Nesse momento de agora, nós temos vários professores reencarnados. E muitos deles eu coloquei no YouTube. Para instruir aqueles que já têm uma certa capacidade de entendimento. Mas tem uma coisa. Deus não faz tudo abruptamente. Então, está tudo misturado aqui. Um grupo grande daqueles que têm uma evolução primária, ou seja, ignorantes, e um grupo que já tem uma evolução superior. Então está tudo misturado. Então, quando esses vídeos no YouTube, através dos meus profetas, os meus enviados, os meus missionários, quando eles são gravados, todos assistem. Os de evolução primária, os ingênuos e imaturos que não estão preparados para esse conhecimento, e os outros que já estão preparados para esse conhecimento. Os ingênuos e imaturos de evolução primária,
A característica deles, muitas das vezes, muitos deles, não todos, eles ficam muito agarrados a doutrinas, ficam muito ortodoxos, intolerantes religiosos. Muitos deles são perseguidores, eles perseguem outros irmãos de fé. Eles gostam de caluniar, difamar, eles gostam de falar mal, eles gostam de desacreditar, fazer de tudo para paralisá-los. Essas são características de espíritos menos adiantados. São muitos deles. São até inteligentes. Muitos deles também são ciumentos, invejosos. O invejoso, ele age assim. Ele tenta ser aquela pessoa. Quando ele percebe que ele não consegue ser, sabe o que ele faz? Ele faz de tudo para destruí-la. Quer um exemplo? Imagine aqui um médium muito evoluído aqui. Um médium que traz uma evolução muito grande. Esse médium, ele tem uma mediunidade linda, mas não é só a mediunidade, porque médiuns endividados que não são evoluídos também têm mediunidade bonita. Mas ele não tem só uma mediunidade bonita. Pela evolução dele, ele é um vaso transparente que a luz do Cristo planetário transfixa com muita facilidade. Então o Cristo planetário consegue falar através dele com muita facilidade. É um vaso límpido. Assim como eu também consigo, e outros. E ele traz o amor de Deus dentro dele, muito forte. O amor incondicional e a sabedoria. A sabedoria. Como agora. Por isso que nós podemos falar dessa forma, sem precisar dividir telas, colocar a imagem de alguém, seja distorcida ou não, ou citar nomes. Nós não precisamos disso. Nós fazemos com sabedoria. Quem faz isso são espíritos trevosos, das trevas, os rebeldes, os ignorantes, os menos adiantados. Nós fazemos de outra forma. Nós educamos e exortamos de outra forma. Então, tem esse médium aqui, muito evoluído, com muitos conhecimentos, com muito amor e tudo mais. E tem um outro aqui, que nem sempre ele tem uma mediunidade. Em muitas situações, aquela mediunidade é muito fraquinha, mas ele ainda às vezes incorpora, ele tem uma intuição, uma inspiração, porque todos são sujeitos a captar intuições e inspirações, principalmente quando são das trevas, porque é o que estão em sintonia. Então, esse daqui começa a assistir esse médium aqui, por aí, seja de repente no YouTube. E ele acha aquela mediunidade muito bonita e as mensagens que são trazidas através dele, com muitos conhecimentos, com muitas mensagens que está arrastando multidões, que as pessoas estão gostando. E num primeiro momento, o que esse médium aqui, que é pouco evoluído, cheio de paixões, faz? Ele começa a apoiar o outro médium. Sim, apoiar, ele gostou do trabalho. Ele começa a apoiar. Mas, de repente, eu não sei o que acontece, talvez esse médium evoluído aqui tenha uma energia que é totalmente contrária à energia deste médium aqui. Então, com essa energia deste médium aqui cheio de amor, começa a incomodar este aqui, que não tem amor, que só tem paixões, inveja, ciúme, arrogância, ganância, muita ganância, vontade de aparecer, vontade de ser reconhecido. Então, o que ele faz? Ele começa... isso ainda não atingiu ele, mas ele começa a imitar esse médium aqui. Então ele começa a incorporar todos os espíritos que incorporam neste médium aqui. Ele começa a incorporar. Só que não está incorporado. Ele está num animismo total, não tem espírito nenhum ali. Ele não está mistificando, porque o mistificador faz de propósito, ele sabe que está mentindo, mas o animista não. O animista, ele acha que está incorporado. Então eu estou dando um crédito, hein? Eu nem estou dizendo que está na mistificação, estou dizendo que está no animismo, estou dando um crédito. Ele acha que está incorporado de Mago Críptoros, Pai João de Aruanda, Jesus, Arcanjo Miguel, Caboclo Tupinambá e outros, Exus, Pombagiras, porque ele está imitando o outro médium. Mas você perceba que naquela comunicação, que as pessoas acham que é incorporação, mas não é incorporação, ela é totalmente anímica, não tem, a mensagem deste médium aqui, não tem a mesma energia, não tem a mesma vida, não tem a mesma quantidade de conhecimentos que o outro médium traz, não tem a mesma oratória, ou seja, é bem inferior. E muitos diriam, poxa, o Mago Críptoros, através desse, fala de um jeito muito bom, e desse aqui fala muito estranho, não tem conteúdo, não tem vida. Sim, porque o médium não tem vida, não tem amor, não tem luz. E não tem conteúdo, não tem talento, não tem oratória.
Então ele percebe, porque ele achava que incorporando todos os espíritos deste médium, ele teria muitas visualizações nos seus vídeos, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, e as visualizações não chegaram nem a 1000, nem a 500. Então ele percebe que não deu certo. Mesmo incorporando, entre aspas, os espíritos que incorporam nesse médium, não deu certo. Então, já que não deu certo, começou a bater um sentimento complicado neste médium. Ele começou a ficar com ciúme dos seguidores desse médium, porque as pessoas estão amando esse médium. E ele ficou com ciúme do médium, porque as pessoas estão amando este médium aqui. Ele também começou a ficar com muita inveja, porque o invejoso é aquele que quer ter o que o outro tem, e ele não tem, mas ele quer ter. Ele tentou ter, mas não conseguiu. Então a inveja ficou mais forte. Nesse momento que a inveja ficou forte, ele ficou cego e ele baixou muito a frequência e o padrão vibratório. Então ele estabeleceu o clima psíquico para a entrada de espíritos infelizes que estavam sintonizados com ele. Então, quando ele percebeu que não conseguiu ter o mesmo sucesso desse médium, ele apagou todos os vídeos que ele estava incorporado com os espíritos que dizia ser desse médium, ele apagou tudo, apagou, e começou a gravar outros vídeos atacando este médium, porque já que ele não conseguiu ter, então agora ele quer destruir, por inveja. A típica atitude de um espírito das trevas encarnado, ciumento, invejoso, que quer muito o reconhecimento, a fama. Então, os das trevas, vendo isso, disseram: agora nós vamos usá-lo como instrumento para denegrir, desacreditar tudo que o médium luz faz. E aí começam as obsessões complexas. As obsessões complexas. Para denegrir a imagem do outro médium. Ele começa a sofrer um monte de obsessões complexas, os mentores já não estão mais ali. Quem estão ali são espíritos trevosos que se fazem passar por espíritos de luz. E ele começará a ver um monte de coisa que não existe. Para denegrir, desacreditar o outro médium. Porque o intuito das trevas é calar este médium aqui. Então começa a sofrer um monte de obsessões complexas. Está todo trabalhado para desacreditar e desmerecer este médium. Por que ele sentiu ciúme e inveja do outro médium? Porque o espírito dele é assim, mas também tem outra coisa. Talvez ele já tenha vivido junto com este médium em outras vidas, outras encarnações, as quais ele sempre luta contra este médium. Sempre quer destruir este médium. Sempre. Então é algo espiritual. É espiritual. Então, é um problema espiritual, que não é esse médium que tem, é o outro que tem com ele. Esse aqui não tem, esse aqui já está no amor, já está na paz. É espiritual. Como está em sintonia com as trevas vão fazer de tudo para usá-lo como instrumento. Eu não falarei as obsessões complexas agora, porque não tem necessidade. Tem outros vídeos aí que falam de obsessões complexas e nós traremos outros vídeos falando das obsessões complexas. Porque como o Pai Seta Branca disse, quando Deus fala, o que Deus fala não se cerceia, não se corta, não se apaga. O que Deus fala se abaixa a cabeça, se coloca o rabo entre as pernas e se obedece. E não há esforço nenhum para todos nós repetirmos muitas mensagens. Há 2000 anos atrás eu estive aqui, eu disse algumas mensagens e agora eu estou falando tudo de novo repetido. Estou há 2000 anos repetindo. Não, eu estou há muito mais tempo repetindo. Porque eu não repito só nesse planeta, eu repito em outros. Então já está chato? Não, é um prazer imenso para mim repetir. Até que entre. Até que entre. É o que nós estamos fazendo agora. Porque não entrou. Se tivesse entrado, vocês não estariam tendo guerras. Se tivesse entrado, irmãos de fé não estavam lutando uns contra os outros. Se tivesse entrado, irmãos de fé não estariam na internet uns atacando os outros. Se tivesse entrado,
Irmãos de fé não estariam caluniando, difamando, denegrindo a imagem dos outros na internet. Se tivesse entrado a minha mensagem, um irmão de fé não estaria com inveja ou ciúme do outro irmão de fé. Se a minha mensagem tivesse entrado, um irmão de fé não estaria com ódio do outro irmão de fé. Se a minha mensagem tivesse entrado, não teria mais arrogância, mais prepotência, não teria mais egoísmo, não teria mais fúria, não teria mais ódio, não teria mais nada disso de ruim. Então, não entrou. Não entrou. E o tempo curto que nós estamos, como eu disse, aqui deixará de ser uma escola de evolução primária. Só que nós temos que subir, porque se nós esperarmos entrar, nós ainda vamos esperar milhares, talvez milhões de anos, e nós não temos esse tempo mais. Porque o planeta precisa chegar num outro patamar. Então, aqueles que estão incomodados nós colocaremos em outra casa, porque os incomodados que se mudem, e aqueles que querem crescer vão continuar aqui. Então, nós temos ainda um curto período de tempo para alguns que ainda estão aqui, outros já foram. Então, nós temos um curto período de tempo para alguns que ainda estão aqui, para ver se muda. E essa é a tacada final. Um momento onde muitos dos meus missionários estão encarnados, que vocês nem imaginam quem são. Muitos deles vocês conhecem, mas quando vocês olham para eles, vocês estão vendo um novo corpo físico. Mas vocês não sabem quem são os espíritos que estão ali dentro. E se nós falarmos, será que dá certo? Se nós falarmos quem são os espíritos que estão dentro dos corpos deles, ou eles serão estraçalhados na internet, chamados de loucos, porque disseram que são a reencarnação de fulano, cicrano ou beltrano. É melhor não falar quem eles são, não é? Afinal, nós já fizemos esse teste. Fizemos esse teste há 2000 anos atrás, quando eu disse quem eu era e fui assassinado por isso. Fizemos esse teste agora com o Pedro. E vocês sabem exatamente o que está acontecendo na internet contra ele, só porque ele disse quem ele era. Ele não, os espíritos que incorporaram nele. Ele disse uma vez. Sim, ele disse também. Sob minha orientação. E questionou. E discutiu comigo, dizendo que não queria falar. É melhor eu não falar, porque eu vou ser estraçalhado na internet. E eu disse, você vai passar por tudo o que eu passei. Vão distorcer tudo o que você fala. Assim eu disse para o Pedro. Vão distorcer o que você fala. Transformarão o que você fala em algo totalmente louco, totalmente diferente do que o que você disse. Eles vão caluniá-lo. Eles vão difamá-lo. Eles vão tramar contra você. Eles vão falar mentiras contra você. Coisas que não existiram. Você vai passar por tudo o que eu passei. Eu disse para ele. Tudo. Os próprios que estão ao seu redor não vão compreender e nem vão acreditar em você. Como minha mãe e meus irmãos. Os próprios que estão ao seu redor tentarão fragmentar ou cercear o que você vai falar, ou diminuir o que você vai falar. Os próprios que estão ao seu redor irão traí-lo, como Judas fez. Os próprios que estão ao seu redor, quando o bicho pegar, vai deixar você sozinho. E vai sair todo mundo de fininho. Como fizeram comigo? Nós repetimos a história. E aconteceu tudo de novo igual. Só que dessa vez, não tem assassinato. Afinal, nós estamos em outra época. Dessa vez, o final será diferente. Há 2000 anos atrás, o final tinha que ser aquele. Nada saiu do planejamento. Mas dessa vez, o planejamento é outro. O planejamento é outro. Quando eu pregava, muitas coisas que eu falava, e olha que eu me segurei, porque eu sabia muito mais, mas eles não poderiam suportar se eu falasse. Agora eu posso. Muitas coisas que eu falava eram vistos como loucura, lembrando que Nicodemos era um doutor da lei, era um intelectual. Seria um espiritualista hoje, com muitos conhecimentos, com muitos livros na cabeça. Não teria diferença nenhuma. Quando eu expliquei para Nicodemos que, para atingir o reino de Deus, era necessário nascer de novo, sabe o que ele disse para mim? Um homem estudado, letrado, cheio de conhecimentos espirituais. Um senhor de idade, e eu muito jovem. Ele disse assim para mim: eu vou nascer de novo? Como assim? Eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo?
Foi isso que eu ouvi de um homem letrado, cheio de conhecimentos. Nós estamos fazendo isso agora de novo, quando nós falamos de fractais, quando nós falamos de obsessões complexas, quando nós falamos de dragões, espectros, quando nós falamos de dimensões mágicas com elfos, com faunos, fadas, castelos. Está acontecendo a mesma coisa agora. Os que são os doutores da lei estão dizendo de novo, eu tenho que entrar na barriga da minha mãe de novo, não estou entendendo o que você está falando. Só que Nicodemos, ele era meu amigo. Ele não me atacava, ele não me caluniava, nem me difamava e nem falava mentiras sobre mim. Nicodemos enxergou algo diferente em mim, ele sentiu. Ele sentiu. Os outros não. Então, se lá atrás, eu com todo o meu magnetismo de amor estrondoso, incondicional, a minha comunhão com Deus extrema, muitos não me reconheceram, vocês acham que vão reconhecer os meus que estão encarnados agora? Que são menos evoluídos do que eu? Se lá 2000 anos atrás não me enxergaram, nem os da minha família não me reconheceram, você acha que vão reconhecer agora? Pois eu digo que vão. Sabe por quê? Nesta palestra foram ativados vários códigos. Nesta palestra eu acordei muita coisa que estava adormecida há muito tempo. Nesta palestra, muitos vão lembrar de coisas que aconteceram em desdobramento há pouco tempo atrás, que eu não deixei lembrar. Nesta palestra, eu estou abrindo a clarividência de muitos médiuns, mas eu estou abrindo a clarividência para enxergar o que precisa ser enxergado. E vão enxergar. Também estou abrindo a sensibilidade espiritual. Ou seja, vão enxergar e sentir. Sentir o quê? Amor. Muito amor. Vão ver o quê? Eles mesmos vão dizer o que eles vão ver. Aguardem. Eles vão dizer o que eles vão ver. E esses que vão ver, eles não estão com chips ou aparelhos da nanotecnologia do astral inferior no cérebro perispiritual. Não. Eles estão limpos. Eles vão ver as coisas como elas são. Não ilusões. Não hologramas. Eles vão ver as coisas como elas são. Porque o planejamento, como eu disse, é diferente. E será nesse momento, e em outros momentos, não só nesse, mas nesse também acontecerá, que a vergonha será estrondosa. A vergonha vai ser muito grande. E muitos vão perceber o quanto estão distantes de Deus, o quanto são cegos espirituais, o quanto não têm sensibilidade nenhuma para com o espiritual. Tem sensibilidade com a matéria. Eis que chegou a hora. Eis que chegou o momento. Nós não vamos esperar mais. Quando eu disse assim, eis que eu envio o meu filho como ovelha em meio aos lobos. Quando eu disse isso, eu não estava falando para os de fora, eu estava falando com os de dentro. Eis que vos deixo o meu amor, a minha luz, a minha paz, a minha bênção e a minha graça, que vos basta. Saudações.